Então, lição 3. O teu Deus interno. O seu Deus eterno? O teu Deus interno. Periodicamente, o transvario humano, cansado de desgastar aquele que lhe tomba nas malhas, investe furioso contra Deus, em uma forma doentia de afirmar-se na paisagem torpe, onde predomina. Logo após a Revolução Francesa, o cidadão Jacques Duport, entusiasmado com a derrocada da Casa dos Bourbons, pretendeu destronar Deus. Pretendeu destronar Deus do universo, proclamando natureza e razão. São esses os meus deuses. Acompanhado por outros cérebros e vozes apaixonadas, viu a decadência dos seus postulados e a semelhança de Heine, que também o negara antes, morreu adorando a Deus. Mais tarde... Deixa eu te perguntar uma coisa. Para mim não perdeu a marcha. Esses aí foram os derrotados da Revolução? Não, foi os que triunfaram. Os que ganharam. E agora levaram aquilo ali para a crença divina. Levar aquilo como... Ele vai falar aqui, como falou. Não, força de Deus não, ao contrário. Eles estavam querendo tirar essa força religiosa dos poderes, porque o pobre ficava ali se aguentando aquilo tudo, porque os religiosos falam, no final você vai ganhar bem-aventurança, o reino de Deus e tal. E aí aceitava ser subjugado pelos poderosos, pelo rei e pela nobreza. Aí o rei e a nobreza, quando estava morrendo, chamava lá o padre e falava, eu vou dar toda a minha riqueza, eu vou dar uma quantia grande de dinheiro para a igreja, então eu te dou a santa extrema-unção e você está salvo dos pecados. Quer dizer, o nego ficava a pau da vida. Porra, o cara pagou e vai para o reino de Deus e eu aqui levo na cabeça por causa daquele muquirana. Aí criou-se essa revolta e logo o lado intelectual estava aflorando com a renascença ali, e aí tiraram esse lado religioso e queriam implantar o lado laico, sabe? Religião fora. Mas... Você vê que há um planejamento, desde que você sai do animal para o animal, né, você vem nessa cruzada. Né? Você vem, chega até Jesus, né, aquele marco ali, né? E dali você vai, vem a Idade Média, aí vem a Renascença. A doutrina espírita surge junto com uma porção de movimento, né, que foi tudo coordenado, né? Não foi só o movimento espírita, né? Você vê que Revolução Industrial, você vê aí você cai agora nessa fase de transformação da própria doutrina espírita, que está ultrapassada. Né? Não adianta você querer passar pano, entendeu? É um outro momento. Você está... O legal disso tudo aí é, por exemplo, quando você começa a trabalhar a energia, né, do ponto de vista físico. Né? E para mim, essa fase que a gente vai sair daqui, dessa encarnação, do plano espiritual, continua físico. Perispírito é físico, ninguém pode dizer que não é matéria. Entendeu? Então, cara, você vê, cara, você sai do macro, né, desse mundo maior, você sai de um corpo formado, né, aí você começa a diminuir isso aí, você chega ao átomo, no átomo você tem bilhões de subdivisões. Bilhões. O que é vamos dizer assim, que a gente chama de espiritual? Esse mundo, o que é esse mundo invisível? É a física quântica. Física quântica, ainda é matéria. Eu não sei, Carlos, eu não tenho entendimento do que é esse espiritual, entendeu? Esse sagrado, se é que ele existe. Porque quando tu começa a trabalhar com energia, você vê que isso aí tudo é você. Entendeu? Você, claro que tem um organizador, tem todo um planejamento, que a gente ainda não entende.
Não adianta ninguém querer dizer que entende isso aí, que não entende. Você vê que há uma discussão entre os sábios aí que não chega a uma conclusão. Na verdade, o renascentismo, tudo isso, explica hoje que você tem uma grande parte da Europa ateia, que não acredita em Deus. E a revolução, a revolução espírita que está tendo, é silenciosa, mas ela está tendo por quê? Toda vez que você vê uma doutrina como a doutrina espírita se escravizando, aí você cria fatos novos para sair dessa escravização. Eu até fui dizer, essa parte religiosa acabou, isso não existe mais. Mas tem gente que ainda continua. Mas tem que ter, que eles estão na fase dele que nós já provavelmente estamos começando a ultrapassar. Muito mal, porque eles não acreditam. A gente só acha, deslumbra com a mecânica da situação, mas não põe ali na prática. Esses fatos aí se deram mais ou menos na Idade Média? No finalzinho da Idade Média. 1600 e pouco. Um pouquinho antes de Kardec codificar. Porque estou querendo ver, fazer aqui comigo mesmo um cálculo da influência religiosa que isso deixou. Que na minha visão, não é porque estou no Espiritismo, mas o Espiritismo ele faz com que nós vejamos assim a nossa possibilidade, né? Vamos dizer assim, de fé, de amor, de entrega. E eu noto que o ser humano ainda está muito atrasado, apesar de todo o progresso material, mas espiritualmente eu acho que ainda está muito atrasado. Isso está na fase da gente, o nosso momento é esse, a gente tem que vivenciar isso. Isso aí segue esquema. Vamos continuar, que ainda está no primeiro livro, hein? Pô, cara, é uma situação que a gente tem que analisar e entender como é que é esse processo. Senão a gente fica perdido aí. Não, e outra coisa, espaço-tempo é coisa nossa. Não, espaço-tempo não existe, existe transformação. É coisa nossa. Mais tarde, Nietzsche colocava nos lábios de sua personalidade central, retratando a sua própria aflição. Acabo de matar Deus pela sua desnecessidade no mundo. Isso aí é um livro dele. Repetindo a façanha daqueles que se arvoravam a destruí-lo com as armas do materialismo, que os decepcionou amargamente. Mais tarde, Charlemagne Lacour, substituto de Renan na Academia Francesa de Letras, repetiu o estertor dos antepassados, declarando: ciência e religião, eis os meus deuses, acompanhando logo depois as conquistas do conhecimento que lograva defrontá-lo na raiz de suas descobertas. Ciência e religião são meus deuses. Não. Ciência, eu falei religião? É ciência e razão. Ciência e razão. Eis os meus deuses. Aí vocês veem o postulado do Espiritismo, por aí, né? A religião, sem a ciência. Ele botou ali a filosofia, no caso da razão ali, né? E detalhe, quantos desses filósofos nós estudamos? Quantos que nós chegamos a conhecer? E foram os caras que revolucionaram. Aí ficamos nós aí discutindo o que a gente não sabe. Entendeu? E não há muito teólogos holandeses inquietos participando do coral aflitivo das alucinações dos anos 60, insistiram: cremos em Jesus, mas não em Deus, constatando de imediato a inatingibilidade dele pelos pesquisadores da física nuclear, da astrofísica, da astronomia e dos outros ramos da ciência, como da tecnologia, que apenas lhes vislumbram a existência. Tu não pode dispensar uma coisa em favor da outra, tem que estar tudo junto, não adianta. A verdade é que essa posição de querer conhecer Deus é muito complicado. A gente sabe que tem que ter um organizador disso tudo. E chegar lá, a consciência suprema,
É muito difícil colocar isso de uma forma didática. Não tem. Por mais que o homem fuja de Deus, arranjando substitutivos transitórios mediante explicações sofistas, umas e estapafúrdias outras, ela ressurge e mantém-se impenetrável na sua realidade invencível. Alguns avançados cientistas apresentam equações complexas que parecem dispensar Deus no ato da criação do universo e falam sobre a grande explosão para elucidar-lhe o aparecimento e não elucidam os fenômenos precedentes. Diversos estudiosos denominam-no como a força que age o elétron e, penetrando no mundo subatômico, procuram demonstrá-lo como efeito de ignorância cultural daqueles que não estudaram as partículas elementares que se perdem na área de concepção audaciosas. Fala. Aí, pô, tá, mas aí tem um ponto de discordância nisso aí, porque o anterior à grande explosão, o que existia antes? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Entendeu? Acontece, a partir dali vem a energia. Surgimos nós. Nós sabemos dali para cá, do ponto de vista material, do ponto de vista físico. Entendeu? E eu volto a dizer, na minha concepção, esse espiritual que tu fala aí é um físico. É um mundo físico. Entendeu? Você fala de um umbral, fala disso, fala daquilo ali, você vive até com mais intensidade lá, entendeu? Materialmente falando, do que aqui. Porque as consequências são lá. Aqui tu faz as besteiras, e lá vem as consequências. Então tu não pode abrir mão do âmbito religioso, pô, na minha opinião. Não, mas ela está falando, eu acho que é isso mesmo, que eles querem classificar Deus no ponto de vista do Big Bang para cá. Aí ela está questionando, não sabe como é que aquilo começou. Aqueles que dizem isso não sabem daquilo como começou. E ela que está no plano espiritual e com informações muito melhores, muito mais trabalhadas do que nós, ela de repente sabe algo mais, né? Pô, cara, mas você está trazendo isso. Eu não, isso aqui já estava aqui. Pô, aí é complicado. Fugiu o que eu ia falar em relação a esse tema aí, a esse assunto aí tá. A questão do entrelaçamento de elétrons, explicando energia, justificando, porque você daí vai ter intuições da tua esposa que está lá no Japão. Entrelaçamento de elétrons é uma coisa que é comprovadamente real, não é uma ilusão, não é uma criação do cientista, é uma criação do organizador. Aí eu vejo Deus, entendeu? Que a gente ainda não entende, a gente ainda não compreende. Eu não sei se estou falando mais besteira aqui, mas... É verdade que a gente só está aqui sofismando, né? Porque há quem o desdém por descobrir as imperfeições que detecta no cosmos e na vida. A todos, porém, Deus sobrevive e comanda a sua obra. Cosmos e na... Há quem o desdém por descobrir as imperfeições que detecta no cosmos e na vida. A todos, porém, Deus sobrevive e comanda a sua obra. Jesus o chamou sem qualquer atavio, Pai. Outros mestres o denominaram Criador incriado. Einstein concluiu pelo poder pensante e atuante fora do universo. João Evangelista nomeou como amor. Chamemo-lo, porém, alma da natureza ou acaso, matemática transcendente ou força cósmica imanente transcendente. Deus é a fonte eterna geradora de vida que nos criou e aguarda por nós. Interrogando os guias da humanidade a respeito do que é Deus,
Aqueles mentores nobres responderam a Allan Kardec: Deus é a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. É a questão. Questão número 1. Questão número 1. Cadê? Não, aqui. Todas as coisas. Medita sobre a tua pequenez e fragilidade. Considera a tua mente e os teus sentimentos. Interroga as tuas aspirações e necessidades. Questiona a transitoriedade da tua vida física. Reflexiona quanto à celeridade com que o tempo se esvai no relógio das horas. E ela finaliza: raciocina sobre o amor e busca senti-lo. Que assim seja. Vamos, então, agradecer a Deus por mais uma manhã de estudo e tentar, né, entender, buscar um entendimento, conhecimento assim, tão profundo, né, e tão difíceis para a gente, né? Como está falando, a gente até deduz, mas quem é Deus, né? A definição está aí, o que é Deus, né? Está aí no livro dos Espíritos, e é o que nós sabemos até o momento. Que tem um organizador, tem, basta olharmos para o nosso corpo físico, que a gente já percebe, né? As nossas condições espirituais também, né? Por aí tudo a gente vê o dedo desse organizador que chamamos Deus, a gerir todo o universo. E somos partícipes, né? A gente está ali junto, co-criando. Como a gente concluiu ainda há pouco, falta a gente a fé, né? Que seja do tamanho do grão de mostarda, para que a gente possa utilizar todo esse manancial que temos aí ao nosso alcance. E que os demais, né, que caminham conosco em humanidade, também possam tomar posse, né, desses conhecimentos. Porque, quem sabe dessa forma, não se acelera mais esse processo de alcançar a felicidade, né, de alcançar a paz, que é o objetivo de todos nós, e de acordo com as Escrituras, foi para isso que nós fomos criados, né, para a gente ser felizes. E possamos dar sequência, então, ao estudo da manhã de hoje, aproveitando essas boas energias, essas boas vibrações que chegam até nós e que daqui elas se espalhem, né, até os nossos vizinhos, pai, país, até esse planeta maravilhoso. Que assim seja. Então, trouxe aqui um livrinho. Hoje eu acho que é a primeira vez. Acho que eu nunca trouxe ele, não. Isso aqui é do Samuel Auenvoer. É um mexicano que criou lá uma filosofia esotérica, né? Não sei se ele criou, se ele pegou de... Eu li a história dele, mas não lembro direito. Mas é muito interessante o ponto de vista dele em cima desse lado esotérico, religioso. Ele une o Cristo, a mensagem do Cristo, com uma visão esotérica. Mas ele parte muito para o lado do psicológico, entendeu? E o nome do livro é Tratado de Psicologia Revolucionária. O que é essa psicologia revolucionária? Fazendo um resumo, ele coloca que nós não temos um eu. Nós não temos um eu. Nós temos vários eus. E o nosso trabalho aqui é fazer essa singularidade. É ter esse homem novo, completo. A gente não tem, a gente tem vários homens velhos. E aí o tema vai se desdobrando capítulo a capítulo. Eu separei aqui 2 capítulos que formam uma forma de pensamento, que eu achei muito interessante. Então, o capítulo 17, Criaturas Mecânicas, é o título. De nenhuma maneira poderemos negar a lei de recorrência processando-se em cada momento de nossa vida. Certamente, em cada dia de nossa existência existe repetição de eventos, estado de consciência, palavras, desejos, pensamentos, volições, etc. É óbvio que, quando não nos auto-observamos, não nos podemos dar conta dessa incessante repetição diária. Resulta evidente que
Quem não sente interesse algum por observar-se a si mesmo, tampouco deseja trabalhar para lograr uma verdadeira transformação radical. Para o cúmulo dos cúmulos, existem pessoas que se querem transformar sem trabalhar sobre si mesma. Aí eu vou colocar aí, achando que os evangélicos criam um salvador e ali pronto. E aí vão para a igreja, que nem o André Luiz falando, relatando sobre uma... Está lá no livro Libertação, André Luiz entrando numa igreja e o padre lá, fazendo lá o cerimonial, as hóstias ali, ele fala que o padre não estava limpo ali. E ele vê aquilo pela vibração do padre, a cor que ali dá, um tom acinzentado e negro. Aí ele fala, quando o padre põe a mão nas coisas, vai sujando. Só que, quando ele põe a mão na hóstia, ele não consegue sujar a hóstia. Quer dizer, ele está impuro ali, está ali fazendo aquele ritual todo, mas não comprou o peixe verdadeiro. Não acha que aquilo ali tem aquela veracidade religiosa ou espiritual, né? Como muitos estão ali em cima dessa autoimagem de um reverendo, um ditador de moda, um pastor que guia as ovelhas, mas para onde? Mas o resumo positivo mesmo, ali não existe, não é isso? Não, existe sim, porque ele... Existe para o filiado. Não é para os filiados, não. Para alguns. O que ele está pregando, ele está copiando e repassando o que ele leu, Erlei. O que importa é a tua fé. Não importa a fé do outro. Se você acredita, você acredita. Muitas vezes o que tu lê também na Bíblia, ela pode ter duplo ou até triplo sentido, depende do tempo que você está lendo. Não, ontem a gente falou disso. A Bíblia foi um livro montado em cima de versículos e versículos, capítulos e capítulos, discípulos e discípulos ali que tinham interesse para formatar uma religião que ia dominar psicologicamente todo mundo, né, mano? Você já viu o livro de Amós? Não. Não, no Antigo Testamento? Eu vejo muito falar no livro de Amós. Eu estava vendo esse dia um depoimento que o problema foi Constantino, né? E na realidade ele viu um poder de dominação, né? Então, dentro da Bíblia, quando fez a mudança, né, o poder de dominação total, que é o que acontece, né, cara? mas o início dele, até no livro, a revista Super Interessante, fala que ele teve que fazer aquilo que a porradaria estava comendo direto. É cristão matando cristão ali por causa de filosofias, pontos de vista. E aí, para acabar com isso, ele chamou os líderes de cada facção lá, juntou, depois foi fazendo uma peneira que ficou 2. Um aceitava na reencarnação e outro não. Ariel era o que aceitava a reencarnação e o outro eu não lembro o nome do outro. Aí, quer dizer, e aí ficou por causa do interesse da esposa, que ele já era, a esposa não era a primeira mulher dele, era outra, e tinha todo um enredo desse que ele achou melhor não acreditar na reencarnação, e aí optou pelo outro lá que ganhou. Ele fala tudo que é necessário acontecer. Não precisa acontecer. Cadê? Onde que eu... Não neguemos o fato de que cada qual tem direito à real felicidade do espírito, mas também é certo que tal felicidade seria algo mais que impossível se não trabalhássemos sobre nós mesmos. Podemos cuidar intimamente quando, de verdade, conseguimos modificar nossas reações ante os diversos fatos que nos sucedem diariamente. Foi o que foi falado ontem, da atitude, das afirmações. Quer dizer, a gente cria um código de conduta, de crença, que ali na hora já sai no automático.
E, claro, é muito interessante que ele colocou aí. A gente Não. não observa o que a gente fez no dia anterior. A gente não faz essa... Essa autoanálise, né? Que a doutrina espírita também incentiva isso. Podemos mudar intimamente quando... isso aqui eu li. Entretanto, não poderíamos modificar nossa forma de reagir ante os fatos da vida prática, se não trabalhássemos... isso aqui eu também, diariamente, sobre nós mesmos. Necessitamos mudar nossa maneira de pensar, ser menos negligente, tornar-nos mais sérios e tomar a vida de forma diferente, em seu sentido real e prático. Entretanto, se continuamos assim tal como estamos, comportando-nos da mesma forma todos os dias, repetindo os mesmos erros, com a mesma negligência de sempre, porque possibilidade de mudança ficará de fato eliminada. Não, por que não? Qualquer possibilidade de mudança ficará de fato eliminada. Isso sem o indivíduo, a pessoa perceber. Para a pessoa estar assim, numa situação de querer mais, de somar, mas só que ela está indo ao contrário, não é isso? Mas eu vou te dizer, nós somos uns seres interesseiros. Tudo tem um interesse. Se você não percebeu, é que o teu interesse não estava ali, pô. A gente vai ver, por mais que a gente possa questionar isso, tu tá à toa assim, tu ouve um assunto falando de coisas luxuriantes, perniciosas, tu dá logo atenção. Por quê? Porque dentro da gente ainda tem um devasso. Aquele interesse material. Tem um devasso dentro da gente. Vamos parar de botar maquiagem, vamos falar claramente. Tem um devasso dentro da gente. Então, quer dizer, ele não notou porque não tinha interesse. Aquilo passou, entrou e saiu e ele nem deu atenção. Se de verdade queremos chegar a nos conhecer, a nós mesmos, devemos começar por observar nossa própria conduta diante dos acontecimentos de qualquer dia da vida. Que pesada no carro. Não queremos dizer com isso que não devemos observar-nos a nós mesmos diariamente. Só queremos afirmar que devemos começar por observar um primeiro dia. Em tudo deve haver um começo. E começar por observar nossa conduta em qualquer dia de nossa vida é um bom começo. Observar nossas reações mecânicas ante todos esses pequenos detalhes do quarto, do lar, da sala de jantar, da casa, da rua, do trabalho, etc, etc, etc. O que dizemos, sentimos e pensamos é certamente o mais indicado. O importante é ver logo como ou de que maneira podemos mudar essas reações. Entretanto, se cremos que somos boas pessoas, que nunca nos comportamos de forma inconsciente e equivocada, nunca mudaremos. Antes de tudo, necessitamos compreender que somos pessoas máquinas, simples marionetes controladas por agentes secretos, por eus ocultos. Dentro de nossa pessoa vivem muitas pessoas. Nunca somos idênticos. Às vezes se manifesta em nós uma pessoa mesquinha, outras vezes uma pessoa irritável, em qualquer outro instante uma pessoa esplêndida, benevolente, mais tarde uma pessoa escandalosa ou caluniadora, depois um santo, logo um embusteiro, etc, etc, etc. Temos a gente de toda classe dentro de cada um de nós, eus de toda espécie. Nossa personalidade não é mais que uma marionete, um boneco falante, algo mecânico. Comecemos por comportar-nos conscientemente durante uma pequena parte do dia. Necessitamos deixar de ser simples máquinas, ainda que seja durante uns breves minutos diários. Isto influirá decisivamente sobre nossa existência.
Quando nos auto-observamos e não fazemos o que tal ou qual eu quero, é claro que começamos a deixar de ser máquina. Aí tem um objetivo que nós podemos usar. O seguinte, cada vez que nós estivermos assim, fazer uma oração, uma irradiação, nós prestamos atenção no nosso comportamento diário, né? O resultado daquilo e com o objetivo realmente nosso. E aí nós vamos entender para nós mesmos, não é para colocar para fora, para os outros, para nós. Então, vamos perceber as nossas falhas, os nossos erros. E é vontade também, porque aí nessa coisa a pessoa está independente, de corrigir esses erros, porque não são poucos. Mas a pessoa não nota pela, vamos dizer assim, pela velocidade do dia a dia, da hora a hora. Então a pessoa faz aquela coisa, está bem, está tudo legal, e vou em frente, Deus é grande, vai colocando aquelas coisas em cima, mas vai acumulando ali uma pressão que a pessoa se sente assim com aquelas coisas, mas não está se sentindo assim uma pessoa positivada, uma pessoa que está indo para aquela energia, se sente assim um fracasso, um dolo qualquer que atrapalha aquele progresso. Ô, Erlei, o que ele está colocando é exatamente, a gente é inconsciente a todo momento. Então, exemplo aqui, a nossa prece aqui de início de trabalho. Você é um que chega e coloca coisas pessoais dentro de uma prece que é para falar com o divino ou com Jesus, o preposto, e falar obrigado por estarmos aqui. E que todo mundo entenda o estudo da melhor forma e que todo mundo saia daqui mais iluminado. Ponto final. Então eu falei com o cara pegou um dinheiro a mais, botou no bolso, mas deixa para lá, eu não vou levar pelo lado pessoal, eu não sei. Isso aí tinha que estar dentro de uma prece? Não, porque a gente está desfocado com o objetivo daquela situação naquele momento. Simples. Simples. Foi um exemplo. Não, mas aí é que está, Erlei. Eu não estou pedindo desculpa, não, Erlei. Eu estou dizendo... Peraí, Erlei, deixa eu terminar. É suficiente. Mas para aquele que está no terra a terra, ele nem interpreta. Erlei, estava só 4 pessoas aqui dentro. Eu, você, Valdemir e Dona Emília. Não, ontem não estava, não. Não, aqui estava. Estava? Ah, chegou depois, foi. Então, quer dizer, mas pegou a prece do Erlei? A prece é um cordão umbilical seu com o Altíssimo. Então é só ali com Deus. E Deus sabe mais de você do que você mesmo. A prece não é para mim, não é para o Valdemir, é para a ligação do coletivo com Deus, com a espiritualidade. E a gente começa a tirar isso e levar o ego a fazer a nossa prece. É o que ele está colocando aqui. A gente é manipulado a todo momento. O ego toma conta. Não, Erlei, eu não quero a desculpa. Positivo. Ali foi mais uma de milhões, Erlei. Sim, mas eu estou querendo dar um exemplo para você, para machucar você, porque você está questionando. Se o Júnior fizesse a pergunta, eu ia procurar alguma coisa que machucasse ele para cair a ficha nele. Entendeu, Erlei? O negócio não é pessoal, é para deixar gravado que a gente, até numa situação que eu acho muito importante, a gente leva uma importância pequena, porque deixa o ego tomar conta. É somente isso, vamos continuar lendo. Tanto é que aquilo ali, para mim, dissolveu. Para mim também dissolveu, só botei aqui a coisa para dar um exemplo lógico como a gente é inconsequente e deixa o ego tomar conta de uma coisa prioritária. Você quer ver o negócio? A política... E ele vai terminar o tempo? Pô, a política... A política é o quê? É um engano que... E aí, Erlei, tu quer falar para mim ou você quer chancelar para você? Não, eu estou falando para você mesmo, então, porque eu estou mostrando a você que quando as pessoas querem enganar, eles têm uma outra fórmula, não é aquilo. Aquilo ali eu fui sincero. Eu levei um golpe e poderia ter dado e o que tem a ver Deus com isso? Sim.
os preceitos, as lições doadas pelo Espírito de verdade, eu estou procurando colocar na pauta. A tua vaidade, Erlei, estava gritando. Você estava falando, você estava falando, aquele cara era um muquirana, trapaceiro e me deu uma volta. Olha, eu discordo. Então vamos continuar a leitura, senão a gente não termina. Um só momento em que se está bastante consciente como para deixar de ser máquina e se o faz voluntariamente, soe modificar radicalmente muitas circunstâncias desagradáveis. Então, um só momento em que se está bastante consciente como para deixar de ser máquina, o faz voluntariamente, soe modificar radicalmente muitas circunstâncias desagradáveis. Desgraçadamente, vivemos diariamente uma vida mecanicista, rotineira, robusta, repetimos acontecimentos, nossos hábitos são os mesmos, nunca queremos modificá-los. São o trilho mecânico por onde circula o trem de nossa miserável existência. No entanto, pensamos de nós o melhor. Por toda parte abundam os mitomanos, os que se creem deuses, criaturas mecânicas. Mitômanos. Criaturas mecânicas, rotineiras, personagem do lodo da terra, míseros bonecos movidos por diversos eus. Pessoas assim não trabalharão sobre si mesma. O pão substancial. Se observarmos cuidadosamente qualquer dia de nossa vida, veremos que certamente não sabemos viver conscientemente. Nossa vida parece um trem em marcha, movendo-se nos trilhos fixos dos hábitos mecânicos rígidos de uma existência vã e superficial. O curioso do caso é que jamais nos ocorre modificar os hábitos. Parece que não nos cansamos de estar repetindo sempre o mesmo. Os hábitos nos mantêm petrificados, mas pensamos que somos livres, somos espantosamente feios, porém nos cremos Apolos. Somos agente mecânico, somos gente mecânica, movido mais que suficiente para carecer de todo o sentimento verdadeiro do que estamos fazendo na vida. Movemo-nos diariamente dentro do velho trilho de nossos hábitos antiquados e absurdos. E assim, é claro, que não temos uma verdadeira vida. Em vez de viver, vegetamos miseravelmente e não recebemos nossas impressões. Se uma pessoa iniciasse seu dia consciente, é ostensível que tal dia seria muito diferente dos outros dias. Quando tomamos a totalidade de nossa vida como o dia que estamos vivendo, quando não deixamos para amanhã o que devemos fazer hoje mesmo, chegamos realmente a conhecer o que significa trabalhar sobre nós mesmos. Jamais um dia carece de importância. Se de verdade queremos transformar-nos, radicalmente devemos ver-nos, observar-nos e compreender-nos diariamente. Todavia, as pessoas não se querem ver a si mesmas. Alguns, tendo ganas de trabalhar sobre si mesmo, justificam sua negligência com frases como a seguinte: o trabalho no escritório não me permite trabalhar sobre mim mesmo. Palavras estas sem sentido, ocas, vãs, absurdas, que só servem para justificar a indolência, a preguiça, a falta de amor pela grande causa. Pessoas assim, ainda que tenham muitas inquietudes espirituais, é óbvio que não mudarão nunca. Observar-nos a nós mesmos é urgente, inadiável, impostergável. A autoobservação íntima é fundamental para a mudança verdadeira. Qual é o seu estado psicológico ao se levantar? Qual é o seu estado de ânimo durante o jejum?
Esteve impaciente com o empregado, com a esposa, porque esteve impaciente. O que é que sempre transtorna, etc, etc, etc. Fumar ou comer menos não é toda mudança, mas sim indica certo avanço. Bem sabemos que o vício e a glutinaria são inumanos e bestiais. Não está bem que alguém dedicado ao caminho secreto tenha um corpo físico excessivamente gordo e com um ventre avultado e fora de toda euritmia de perfeição. Isso indicaria glutinaria, gula e até preguiça. A vida cotidiana, a profissão, o emprego, ainda que vitais para a existência, constitui o sonho da consciência. Saber que a vida é sonho não significa vê-lo compreendido. A compreensão vem com a autoobservação e o trabalho intenso sobre si mesmo. Para trabalhar sobre si, é indispensável trabalhar sobre sua vida diária, hoje mesmo. E então se compreenderá o que significa aquela frase da oração do Senhor: dai-nos o pão nosso de cada dia. A expressão cada dia significa o pão substancial em grego, ou o pão do alto. A gnose nos dá esse pão de vida no duplo sentido de ideias e força que nos permite desintegrar erros psicológicos. Cada vez que reduzimos a poeira cósmica, tal ou qual eu, ganhamos experiências psicológicas. Comemos o pão da sabedoria, recebemos um novo conhecimento. A gnose nos oferece o pão supersubstancial, o pão da sabedoria, a nos assinalar com precisão a nossa vida que começa em nós mesmos, dentro de nós mesmos, aqui e agora. Agora, bem, ninguém pode alterar a sua vida ou mudar coisa alguma relacionada com as reações mecânicas da existência, a menos que conte com a ajuda de novas ideias e receba auxílio divinal. A gnose dá essas novas ideias e ensina o modus operandi, mediante o qual podemos ser assistidos por forças superiores à mente. Necessitamos preparar os centros inferiores de nosso organismo para receber as ideias e forças que vêm dos centros superiores. E ele finaliza: no trabalho sobre si mesmo não existe nada despreciável. Qualquer pensamento, por insignificante que seja, merece ser observado. Qualquer emoção negativa, reação, etc., deve ser observada. Que assim seja. Que assim seja. Posso? Deve. Leitura do Livro dos Espíritos. Parte 2, capítulo 10. Das ocupações e lições dos Espíritos. A pergunta de hoje é 575. Pergunta: as ocupações comuns mais nos parecem deveres do que missões propriamente ditas? A missão, de acordo com a ideia a que esta palavra está associada, tem um caráter menos exclusivo, de importância, sobretudo menos pessoal. Deste ponto de vista, como se pode reconhecer que um homem tem realmente na Terra uma determinada missão? Quer que Então, repita a pergunta? para mim já está mais do que claro. Repita aí. As ocupações comuns mais nos parecem deveres do que missões propriamente ditas. A missão, de acordo com a ideia a que esta palavra está associada, tem um caráter menos exclusivo de importância, sobretudo menos pessoal. Deste ponto de vista, como se pode reconhecer
que um homem tem realmente na Terra uma determinada missão? Resposta: pelas grandes coisas que opera, pelos progressos a cuja realização conduz seus sentimentos. Terminou? Terminou. Então vamos. Vamos ao livro Filosofia Espírita e vamos ver aí a posição do Miramês, alusiva à questão do Livro dos Espíritos, ano 76. Capítulo 15, o título é Predestinados. Os espíritos missionários já são designados antecipadamente, antes de reencarnarem para tal empreendimento. Convém saber que espíritos de grande alcance espiritual são chamados por Deus para voltar à Terra em missão especial, trazendo ao mundo certa mensagem de paz, de trabalho, de amor e de caridade. Isso se processa em todos os países para que se possa compreender que Deus é amor e que os homens são seus filhos. Mas nem sempre esses espíritos destinados a ensinar seus irmãos menores têm a consciência desta missão. Com o tempo, sentirão despertar em seus corações a certeza de que têm uma mensagem para ser entregue aos homens, e isso faz com contentamento. Os homens predestinados são poucos, porém são a segurança da fé e o conforto dos que sofrem. Podes conhecê-lo pelo trabalho que realizam, visando ao bem coletivo. Existem muitos missionários que são despertados para tal trabalho depois de muito tempo e logo transformam a sua vida. Existem muitos missionários que são despertados para tal trabalho depois de muito tempo e logo transformam sua vida em favor de todos os povos. Como, por exemplo, temos Moisés, Buda, Gandhi e muitos outros enviados pelo Cristo para o planeta que ele dirige e orienta. Moisés, Buda, Gandhi, quer dizer, tudo tem uma conotação um tanto religiosa. Mas eu vejo nisso tudo um poder de persuasão a querer conduzir o coletivo para um lado mais operoso. Mas isso tudo, na minha visão hoje, é secundário em cima desse autoconhecimento. Porque quando você vai, é lógico, é difícil doutrinar uma coletividade do tamanho de, vamos botar aí, 50 bilhões de espíritos, né, que reencarnam. Vamos botar aí. É difícil tu levar isso num coletivo só. Mas se você for ver que lá esses países radicais conseguem manipular uma consciência de forma aos objetivos dele, por que uma consciência muito mais expansiva não vai conseguir fazer isso? Agora, isso é porque cada um tem que mostrar quem você é e trabalhar esse problema psicológico teu, de ganância, de fúria, de uma porção de inferioridade que você tem que trabalhar. Mas vai de uma forma, essa didática evangélica, hoje eu vejo de uma forma um pouco morosa. Essa visão objetivando que o problema é teu, a solução está em você e você tem que trabalhar essa autoiluminação e tendo como balizador fazer ao próximo como a ti mesmo, isso aí já te põe de uma forma bem clara. Só que a gente é bombardeado pela mídia, vendo novelas, filmes que a trapaça vale a pena. E que
A inferioridade é que está na moda. A vulgaridade é que está na moda. E por quê? Porque o materialismo está em alta. O materialismo é o objetivo. E a gente vai ver que isso aí é tão crônico que o irmão morre, vai para a pátria espiritual e ainda está apegado no materialismo. Querendo uma porção de ganhos, querendo uma malandragem de subjugar um certo coletivo, querendo a farofa, a cachaça, o charuto, de um plano que ele nem mais vive mais. Então isso tudo, essa mensagem materialista, está numa potência tão alta que a mensagem cristã, desse cristão um pouco, vai se você quiser, fica na contramão com esse materialismo. Que aí tu vai falar, a média hoje está melhor do que antes. Pode estar. Mas olha aí o carnaval, as ruas todas cheias. O que é isso? Extravasar emoções. É melhor o carnaval do que uma guerra, né? Assim, eu até entendo, eu penso também assim. Mas, por outro lado, a questão devagar, não vai acontecer de uma vez só. E a necessidade te obriga. Você quer ver? O governo americano tomou uma decisão agora, vai voltar a explorar o carvão para a produção de energia. Altamente poluente, entendeu? Quanto que isso aí não vai causar de malefício para nós? A gente vai ter que buscar um jeito de resolver Não, isso. sim, isso aí está sendo projetado em cima do que a gente tem hoje. Aí amanhã faz aí uma blindagem de continentes, você vai respirar o ar que você produz. Aí acabou com ele, né, mano? Não acabou, porque a gente vai buscar outros recursos, tem outros recursos. Não, sim. Vai ser domado pela força. Pela força. Pela força. Mas aí que tá, eu falo com o lado islâmico. O fanatismo ali criou uma porção de adeptos, até do lado aqui oriental. Carlos, eu até concordo com você, mas aí quando você tem uma maioria que concorda com aquilo, é a maioria. Sim. Essa maioria não se revolta contra o sistema deles. Então a maioria concorda com a interpretação que eles têm lá do Alcorão, que eles falam que a Sharia tem a forma mais... A maioria concorda, porque a partir do momento que a maioria não concordasse, é igual você, vou te dar um outro exemplo, que é mais coisa ainda, a Turquia. A Turquia você tem ali islamismo, cristão ortodoxo, cristão comum, você tem uma miscelânea ali. Não, olha e bem. O cara tá lá, o Erdogan tá lá no braço de ferro, e a maior parte da população concorda com o que ele está fazendo. Mas eu estou querendo... Eu não estou colocando aqui os seres humanos, eu estou colocando uma consciência extrafísica em cima da didática deles. Eu sei. Eu estou te entendendo. Entendeu? Eu quero levar esse lado aí também. Porque esse cara que está lá, está preso ao Alcorão, ele vai desencanar. Lá ele vai refletir, ele vai retornar. Entendeu? É nesse retorno que eu acho que a coisa vai se processando. Entendeu? Então é gradual o negócio. Isso aí não seria mineral, hominal, não seria uma das fases que você está passando por fase hominal? Quando você vê, né? Ou seja, tem pessoas que são espíritos que são mais atrasados e eles ainda estão nessa. Tá entendendo? A Terra não está mais nessa fase. A Terra já passou. A Terra já está. Então vamos continuar aqui. Porque o mesmo patamar de espírito, então, todo mundo no mesmo patamar? Não é o mesmo patamar, né, João? Pô, você que está falando aqui é exatamente isso, né? Você vai comparar o cara que está lá na Turquia com o cara que está lá na Arábia, com o cara que está na Europa. E detalhe, você vê como é que a coisa é levada, até, vamos dizer assim, para exemplificar, né? O cara está lá na Arábia. A Turquia é o meio termo entre a Arábia e a Europa. A coisa é muito bem organizada. Esse Deus que a gente imagina aí, pessoal, não existe. Existe um organizador. De repente até um coletivo mesmo. Outros, já desde o começo da sua vida, abrindo os olhos no mundo, começam a esplendir sua missão em seus gestos, como o Cristo, Francisco de Assis e outros. Entretanto, Jesus foi o maior de todos, em todos os tempos, o mais elevado espírito que pisou neste solo, diretor do planeta Terra, desde os seus primórdios. Quando a Terra nasceu do foco incandescente da estrela, foi sob o seu comando, dentro da programação de Deus, que as suas bênçãos
atingiram a intimidade do planeta, de modo que esse fosse um ninho fecundo, como mãe e serva da humanidade que iria habitá-lo. Os espíritos missionários, quando se internam na carne, perdem a noção parcial ou totalmente de suas tarefas a cumprir. No entanto, a bondade de Deus lhe fará lembrar, por certas circunstâncias, dando início às atividades empreendidas no mundo espiritual. A mesma discussão que ontem, ele estava dando o mesmo viés. Entendeu? Cara, eu não sou Jesus, eu não sou Francisco de Assis, eu estou vivendo com homens iguais a mim. A gente acabou de falar, mostrou aí uma fotozinha de mulher que já fica todo mundo já meio excitado. Eu estou vivendo nesse ambiente. Aí vem o mexicano ali e diz o seguinte: cara, olha o que tu está fazendo. Muda, cara, muda para poder melhorar. É essa linguagem. Mas aí. Mas é exatamente isso. Fica uma coisa, uma encheção de linguiça, e não mete a mão na ferida para tirar a parte suja. É exatamente isso que eu estava querendo dizer, mas... Cadê? Onde que eu parei? Como já falamos, conhece-se um missionário pela vida que ele leva em favor dos homens, e principalmente aqueles que sofrem todos os reversos da vida. Eles devem nascer no seio de famílias ricas ou no meio da pobreza. Isso não importa. Importa sim a luz que brilha em seus corações, acessado por Deus por Deus e alimentada por Cristo. Se tens alguma tendência para beneficiar a humanidade, começa a despertar esse sentimento, pois quem sabe, no amanhã poderás descobrir que és um desses predestinados no serviço de Deus na Terra. A doutrina dos Espíritos nos revela muito particularmente nesse sentido. Quantas vezes surgiram no mundo grandes almas dentro da maior simplicidade? O próprio Mestre, sendo o maior de todos, nasce assim. Mas, com o sol, passou a brilhar com o amor de Deus, ensinando e amando todos os povos, e ainda mais, deixando o caminho para a esperança. Jesus apareceu entre os povos e continua a irradiar suas qualidades, acendendo a fé, porque a fé em Jesus salva e equilibra todos os corações. Tiago, no capítulo 1, versículo 3 de sua carta, nos diz: sabendo que o valor de vossa fé, uma vez confirmada, produz esperança. A fé confirmada é quando ela enfrenta a razão face a face e vence, movimentando todas as forças da criatura, dentro de uma certeza que não sai das linhas do amor. Sabendo disso, ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, que estarás confirmando nos desígnios de Deus. Que assim seja. Eu acho algumas coisas na primeira vez, estranho. Principalmente quando ele olha para o lado da poesia. Mas dá até para a gente entender por que tem uma discórdia entre a Federação Espírita Brasileira e o movimento Ramatiz. Entendeu? Tem uma dissidência. Eles não sentam na mesma mesa exatamente por isso. Pô, cara, você fica num endeusamento, sabe? Contemplação ao divino. É necessário. Pô. Vamos lá, então. O tempo certinho, cara. O tempo certinho. Ele só em relação ao Carlos. Não, vamos fazer oração depois da explicação. Faz a prece de encerramento concisa, daquele jeito inspirado que você sabe fazer. Esquece a padaria, pelo amor de Deus. Vai lá, Helene. Estamos agradecendo por aqui podermos estar. Claro que foi através de uma boa vontade do espírito de cooperação, para que nessa época que se festeja o Carnaval, nós possamos ausentar dos nossos lares para o cumprimento da nossa ética, da nossa etiqueta espiritual, desbravando as dificuldades terrenas
e vencendo através da Celestial, que é o produto do nosso objetivo total. E assim sendo, festejo nenhum da humanidade poderá nos tirar dessa meta, porque ela já é com o propósito universal, cósmico, celestial. Então, nós estamos aqui para o cumprimento do nosso dever, da nossa etapa, e nada poderá nos desviar da atenção que nós damos aos estudos, que justamente isso é que é a nossa defesa, que é a nossa riqueza e, acima de tudo, a nossa condição de ajudar ao próximo. Então, assim, nós agradecemos a força nossa de vontade, primeiramente, a atenção nos dada pelos espíritos cooperadores, espíritos esses que já tiveram aqui, levaram consigo as bagagens positivas e hoje explanam, através das casas espirituais, através dos estudos, como foi ontem, como é hoje, a nossa atenção para nós mesmos corrigirmos as nossas falhas. Sendo assim, vamos abençoar a nós, a nossos familiares, os nossos amigos, e principalmente esses amigos de última hora que nos aparecem, de repente, com um problema, e aquele problema vai ser solucionado entre nós e a criatura. E assim sabemos que é mais uma ação positiva, é uma troca, é uma recíproca. Agradecemos ao Espírito de Verdade e a vida espiritual que nós levamos acima de tudo. Que a paz divina possa estar não só no Carnaval, mas às 24 horas do dia nós procuramos cada vez mais esse equilíbrio. Que assim seja.